dizendo que o Banco Central fez certo em manter a Selic em 13,75%. Mas uma coisa que tem sido levantada nos últimos dias é: o Brasil precisa mesmo ser o campeão mundial em juros reais? Será que a gente não está sendo mais realista do que o rei? Até porque tem essa análise sempre repetida de que a inflação que a gente vive não é uma inflação de demanda, né? Ela é fruto de outros fenômenos. Faz sentido usar essa montanha de juros para combater uma inflação que é fruto de um fenômeno um pouco mais complexo? E se sim, 13,75 não é um pouco demais? Bom, vamos lá. Primeiro, tem bastante coisa para entender. Vamos lá, vou começar a origem da inflação, tá? Não existe só inflação de demanda e não existe só inflação de custo. As duas coisas podem ocorrer simultaneamente, tá? É, em 2021 para 22, em 21 principalmente, a gente não teve problemas de energia elétrica, por exemplo, ali de crise hídrica, a gente teve que aumentar os custos de energia por conta que a gente usou termoelétricas que são mais caras. Isso é a inflação de custos, petróleo mais caro, por exemplo, na guerra da Ucrânia, também aí fez com que o petróleo e a gasolina aqui aumentassem em questão de custo. Mas em 2022, a gente não pode esquecer que o Brasil cresceu 2,9%. A gente inundou o governo na época, fez políticas fiscais expansionistas, por exemplo, Bolsa Família, desoneração dos combustíveis para poder abaixar o que incentiva a demanda. Se a gente pegar o setor de serviços, pegar um gráfico, ele cresceu quase em V desde a pandemia. As pessoas ficaram em casa e depois começaram a frequentar hotéis, restaurantes. O mercado de trabalho, CAGED de 2022, tirando dezembro, só criou empregos. Então, você tem uma dinâmica conjunta entre os dois. Então, essa questão que só é custo, só é demanda, isso não existe. As duas coisas foram um conjunto de fatores. Aí, o Banco Central ele não está só preocupado olhando e falando, a inflação é isso. Tem uma questão também de que a inflação, a política monetária, ela demora um tempo para acontecer. Então, o Banco Central foi subindo juros para tentar controlar a inflação que estava vindo bastante elevada, chegou a 11%, 11, quase 12%, pessoal, o ano passado, o que estava estrangulando a renda das famílias, as pessoas não conseguiam mais no supermercado comprar as coisas. O Banco Central teve que subir juros para poder controlar esse fenômeno. Agora vai saber se 3,75 é muito alto, muito baixo, acertou para cima. Eu acho que assim, muito difícil responder se essa taxa é correta ou não. A gente vai ver basicamente os efeitos, está vendo os efeitos agora de uma política monetária estritamente restritiva, de um juros bastante elevado que está afetando demanda, crédito, que é um pouco dos próprios efeitos da política monetária. Então, isso está tentando desacelerar um pouco a demanda para fazer com que a inflação abaixe, convirja a meta. E aí, outro ponto, o governo agora que entrou, tem uma tendência de gastar mais, de já incentivar o Bolsa Família em R$ 600, o imposto de renda agora está com uma tabela maior, foi reajustada, tem aí políticas de crédito, a gente vai ver um pouquinho mais de gastos. Um pouquinho mais de gastos é o quê? Vai ter pressão sobre os preços. Então, quando a gente vê um câmbio ainda com 5,30, a gente não tem muita perspectiva para os próximos anos. Qual que vai ser a política fiscal, que eu achei que ia ser apresentada a nova âncora agora e não foi? Qual que vai ser a reforma tributária, tem chance de passar e não vai? Qual é a política econômica para os próximos 3, 4 anos? Pegar indústria, comércio, qual que vai ser o arcabouço econômico? Não sabemos. E isso gera incertezas. Mas, no fundo, a gente sabe que a tendência é que o governo tende a gastar mais. Se a gente olhar as expectativas, por que a gente é tão preocupado com elas? Porque se eu sei que a inflação amanhã vai ser maior, o que eu faço hoje? Eu já coloco isso no preço, não coloco? Então, as expectativas de amanhã, de 2024, 2026, eu sei que vai aumentar, automaticamente eu já vou colocando isso nos meus preços. E isso pode virar uma bola mais incontrolável. Se as expectativas para 24 e 25 começam a sair de 3, 3,5, 4, começa a passar o limite superior da meta, 5, eu não sei se o Banco Central vai ser tão leniente e falar, tudo bem, eu vou lavar as mãos, e já que vocês querem mais inflação, então deixe lá 5, 6 para o ano que vem e o próximo que se vire. Então não é tão simples assim, pessoal. Juros está alto, então tem que abaixar o juro real. O juro real está o maior do mundo,
mas daqui a pouco ele vai voltar a subir um pouco. A inflação ela vai subir um pouquinho mais e fechar o ano aí 5,9, mas é um pouco da história que a gente passou até aqui. Não é de agora esse juros, tá? É do ano passado. Teve problemas fiscais, expectativas foram ruins, isso vem de um longo período em que a gente está sentindo com maior efeito agora. Então, eu acho que eu tentei trazer um pouquinho das perspectivas. Eu acho muito difícil falar, tinha que ser 3,75 ou não. O problema maior, eu acho, é o seguinte, Greg, para as pessoas de casa. Tá aí 3,75. Você falou, foi certo manter, ou podia cair ou subir? O certo era manter, porque você tem diversas incertezas no mercado. Se subisse, putz, aí eu acho que a gente teria uma volatilidade muito grande. Se cortasse, eu acho que mostraria que o Banco Central está cedendo um pouquinho às pressões que estão vindo de fora, Uhum. porque as coisas não estão controladas. Se, o, se ele corta agora, fala, ó, pessoal, vamos cortar então, e as coisas começam a desgringolar, e ele voltar a subir de novo, aí é pior. Porque a credibilidade é uma coisa que o Banco Central não pode perder. Porque se ele perde a credibilidade, as pessoas não acreditam mais no Banco Central, as pessoas, como várias vezes na história, começam. Ah, ele não vai controlar os preços, ele não vai fazer o que quiser. A inflação começa a subir, as pessoas pensam, ele não vai me controlar, então meus contratos vão ser reajustados diferente, a inflação vai ser maior. E para o Banco Central recuperar essa credibilidade, ele vai ter que subir os juros mais ainda e afetar ainda mais a atividade econômica negativamente. Então, assim, o Banco Central ele tem que ser muito. Assim, ó, o barco, ele tem que conduzir o barco muito bem para levar todo mundo junto onde ele quer. Se ele perder um pouquinho o mastro, eu acho que vai ser difícil. E ele tem que estar cheio de vento aqui, querendo que ele pare ou que ele mude de rota. E hoje ele mostrou no seu comunicado que, a princípio, ele não deve sofrer, não deve ceder a essas pressões. Eu vou fazer uma pergunta parecida para o Vinícius. Eu quero saber as suas impressões nessa mesma linha, Vini. Mas como ficou claro nos últimos dias, o governo começou a endereçar todo tipo de provocação e crítica, né, por parte de vários ministros do governo. Até vi um tweet hoje do Thomas Trauma, um jornalista, que ele falou: olha, será que os ministros estão batendo no Campos Neto porque eles querem agradar o Lula ou eles querem chamar a atenção do Campos Neto de fato para essa questão dos juros? Porque não adianta falar simplesmente, né? Mas já tem gente levantando discurso do tipo, o CMNE, né, o Conselho Monetário Nacional, pode tentar forçar uma demissão do Campos Neto. Já há, inclusive, planos para um desgaste político e tal. É claro que o Campos Neto não é bobo nem nada, ele é muito bem relacionado, a gente sabe disso. Ele vai para o Congresso falar, mas vai ser convidado por um deputado, um congressista que é mais próximo dele. Enfim, na sua visão, Vini, qual que é o efeito líquido dessa pressão do governo sobre o Banco Central, olhando para os juros, e se não existe um risco de fato, o governo Lula tentar fazer uma intervenção à força no governo, no É, Banco Central, perdão. então, esse risco é bastante perigoso e o resultado disso é prêmio na curva, né? Se você pega, eu postei isso esses dias, né? Se você pega a curva de juros, que nada mais é do que uma expectativa do mercado, né? Para quanto vai estar o juro de hoje até um vencimento específico, então você tem lá uma expectativa do juro de hoje para ano que vem, de hoje para daqui 2 anos, né? Isso é uma taxa anual. Até 10 anos para frente você tem essa expectativa. E se você coloca isso num gráfico, forma uma curva. E todos os dias, como esses ativos são negociados diariamente, você tem uma expectativa diferente. Claro que eles às vezes são irracionais, porque pode influenciar notícias e tudo mais. Só que esse tipo de notícia, né, essa situação que você descreveu, ela vem como prêmio. Então, se você pega a curva de juros há um ano atrás, ela já era alta, e a parte longa dela, que é justamente que se relaciona mais com essa questão do fiscal, com essa questão de credibilidade, ela abriu muito, né? O nível dela subiu muito, mais de 1 ponto. Então ela estava lá nos 12,5, chegou a bater 13,5, como se o Brasil fosse sustentar um juro de 13, mais que 13, na média, por 10 anos, né? O que isso seria assim, irreal e seria bem ruim para o nosso país, né? Então, o resultado disso eu acho que é prêmio. O Sung falou muito bem aqui sobre credibilidade, a gente sempre fala disso, porque a credibilidade tem um custo, né? Acho que até no comunicado de hoje tem um parágrafo lá, uma frase que dá a entender que essa taxa está alta, né? Nossa taxa de juros está alta hoje por conta dessas incertezas. Às vezes não precisaria estar em 13,75. Eu até concordo com você.
mas eu acho que por conta da credibilidade das incertezas, fica mais caro, assim, eu acho que isso custa para o E neste mercado. cenário, independente da discussão sobre se baixou juros demais, se subiu os juros demais, neste cenário, aquilo que o Sung falou, né? Baixar agora, ou sinalizar uma baixa, seria, ao mesmo tempo, sinalizar perda de credibilidade.